poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos de volta mais uma vez com você no programa Em Poucas Palavras, que para nós é uma grande alegria sempre estar aqui para trazer assuntos importantes para os nossos ouvintes, suas dúvidas, suas questões, aquelas que incomodam a sua mente, o seu coração. Eu sou Nadson Matias, apresentando mais uma edição desse programa tão gostoso de ser feito, e comigo está aqui o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, a nossa saudação e nossa gratidão pela sua audiência, pelas perguntas, pelas orações, pelo apoio, por todas as reações que nós temos recebido de vocês. Isso nos encoraja a continuar e fazer o programa sempre orando para que Deus o abençoe e use na sua vida. Obrigado pela sua audiência. Seguindo adiante em nossa série de programas em torno dos ditos difíceis de Jesus encontrados no Novo Testamento, agora nós temos uma pergunta de um ouvinte que se identificou apenas pelas iniciais HDSGM. Ele traz à tona a parábola do joio e do trigo registrada em Mateus 13, a partir dos versículos 24 em diante. Já já a gente traz a questão dele. Pastor Augustus, ele cita toda a parábola, que certamente o senhor vai tocar no assunto, mas ele faz o destaque aqui no versículo 29, quando os discípulos pedindo a Jesus se deveria separar, né, o joio do trigo, diz Jesus, não, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Esse nosso ouvinte pergunta como devemos nos portar na igreja e fora dela com relação ao que a Bíblia diz sobre o joio. Eu sei que existem em todas as igrejas, inclusive a minha, joio em todo lugar. E aí ele pergunta, como é que a gente consegue entender essas palavras de Jesus de não separar ou separar o joio do trigo? Enfim, essa é a questão desse nosso ouvinte. Muito bem, Nadson Matias. Vamos começar aqui relembrando a parábola, né, do Sim. joio e do trigo, para que os nossos ouvintes, então, fiquem bem contextualizados. Jesus estava contando parábolas aos seus discípulos a respeito do crescimento do reino de Deus. E ele começou com aquela que é mais conhecida do que a parábola do joio e do trigo, que é a parábola do semeador. Sim. Saiu a semear e a semente caiu em diferentes solos e deu diferentes reações. Em seguida, o Senhor Jesus conta, então, essa outra parábola a respeito do reino de Deus. Temos que lembrar que parábolas, elas são ilustrações, histórias tiradas da vida real ou histórias que Jesus elaborou com o propósito de passar um ponto, um conceito espiritual para os seus discípulos e também para a multidão que estava ao seu redor, não é? E aqui, no caso, ele diz que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. E de noite, né, enquanto os trabalhadores estavam dormindo, veio o inimigo. Isso era uma vingança muito comum no Antigo Oriente, né? Veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. O joio é uma planta daninha que no começo, quando ela cresce, quando ela brota, ela é muito parecida com o trigo, né? E ninguém vê a diferença. E aí, a uma certa altura, ela já tomou o campo todo, né? Misturou-se com o trigo e dá uma confusão tremenda, né, para os trabalhadores na hora de separar. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto aquele fazendeiro estava dormindo juntamente com os trabalhadores, né, o inimigo infiltrou lá os seus agentes, né? E eles semearam lá o joio no meio do trigo. Aí o tempo passou, quando começou a crescer, apareceu o joio também. E aí, então, os trabalhadores disseram, mas, ô, senhor fazendeiro, né, mas o senhor não semeou a boa semente? O que é que o joio está fazendo aqui? Aí ele disse, não, quem fez isso realmente foi um inimigo, porque eu plantei boa semente, né? Não era para estar assim. Foi para prejudicar. Foi para prejudicar. Aí os trabalhadores disseram, então, o senhor quer que a gente arranque? Ele disse, não adianta tentar fazer isso agora, porque a essa altura os dois são muito parecidos e quando você vai arrancar o joio, de repente você está arrancando o trigo. Vamos esperar crescer juntos, porque à medida que eles vão crescendo, a diferença entre eles vai ficando mais clara. Isso é né? verdadeiro. E aí quando chegar a colheita, eu vou dizer aos ceifeiros para primeiro cortar o joio,
amarrar em feixes, né, para ser queimado, porque o joio não serve realmente para nada, a não ser para ser queimado, e aí o trigo então será recolhido no meu celeiro. Bom, quando as pessoas ouvem essa parábola, elas pensam que Jesus aqui está se referindo à igreja, mas ele não está, ele está falando do mundo. Sim. A explicação da parábola está lá na frente, aí no próprio capítulo 13, a partir do verso 36, que os discípulos chegaram para Jesus, em particular, e disseram: explica a parábola do joio e do campo. E Jesus explicou: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, não é a igreja, né? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que Jesus estava dizendo é que o campo aqui é um mundo. E o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo através dos seus trabalhadores. Ou seja, aqui nesse mundo a boa semente do Evangelho está sendo plantada. Só que em reação à pregação do Evangelho, você vai ter dois resultados no mundo. Você vai ter aqueles que são o trigo, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, creem na palavra de Deus, se convertem, mudam de vida e vão seguir o Senhor Jesus Cristo. E você tem aquelas outras pessoas que podem até parecer religiosos, mas na verdade não são. Eles são filhos do diabo, são filhos do maligno. Tentar fazer uma separação agora entre quem é verdadeiramente salvo e quem não é praticamente impossível, porque só quem conhece o coração é Deus. Exatamente. Daí a advertência lá na parábola do dono do campo, né, os seus ceifeiros, dizendo que não adianta tentar fazer essa separação agora, porque ela nem sempre é clara. O que é que significa? Significa que os filhos de Deus, eles ainda não são tão evidentes, ou a verdadeira identidade deles não é tão clara aos nossos olhos nesse tempo presente. Porque tem muita gente que se passa por cristão. Então, se dissesse assim, olha, vamos separar os cristãos daqueles que não são, de verdade. Como é que nós podemos... Nós teríamos dificuldade. Mas aí alguém diz assim, mas as obras... O problema é que há cristão que faz más obras, gente crente, mas que faz coisa errada, e às vezes tem um descrente que faz uma coisa certa. Né? Então, essa separação entre aquele que é o verdadeiro cristão e aquele que é um ímpio, ela nem sempre é muito clara. Não estou dizendo que ela não é clara, eu estou dizendo que nem sempre ela é clara. Com frequência, aquele que é filho de Deus, que é nascido do Espírito, que foi regenerado, recebeu uma nova natureza, ele vai praticar obras que estejam de acordo com isso. Né? Pelo fruto se reconhece a árvore. E quando erram, eles procuram Ele corrigir. se arrepende e procura corrigir e andar nos caminhos de Deus. Mas há pessoas que são falsos profetas. Eles têm toda a aparência de piedade. Eu fico pensando, por exemplo, em Judas. Durante 3 anos, Judas fez parte do colégio apostólico. Ele era um dos 12. Inclusive era o tesoureiro. Era o tesoureiro, andava com Jesus, andava com os demais, expeliu demônios, curou doentes, fez todos os milagres que os outros apóstolos fizeram durante os 3 anos e pouco que eles andaram com Jesus. Mas Judas era do joio, Judas era do maligno. Nós vemos também nas cartas de Paulo a queixa que Paulo faz de determinados colaboradores que o abandonaram. Ele fala de Demétrio, fala de Alexandre, fala de Himeneu e outros, inclusive, que ele entregou a Satanás. Não é? Exato. Pessoas que a princípio pareciam que eram colaboradores, servos de Deus, mas na verdade eles não eram. Só que essa distinção, ela nem sempre ela é clara para nós. Então fica o aviso. Não é? Primeiro, só no juízo final, essa separação será feita de maneira clara, precisa. Pelo especialista, né? Pelo especialista que é Jesus Cristo. Quando Cristo vier, ele então vai mandar os anjos. E os anjos então tirarão de entre os que estiverem vivos, né, da humanidade da época, aqueles que são realmente de Jesus Cristo.
E estes, juntamente com os que já morreram, os mortos ressuscitarão, estes serão transformados e eles entrarão no reino do Pai. Eu gosto dessa expressão, pastor, que eles resplandecerão como o sol, né? Exato. Você já viu uma plantação de trigo genuína, quando o sol bate nele, tanto que fica bonito? Fica dourado, né? Dourado, parece resplandecendo. Figura muito bonita para descrever a glória que está reservada para aqueles que são os verdadeiros filhos do reino dos céus. Mas os anjos farão essa diferença. Quanto aos filhos das trevas, o joio, os anjos então os tomarão. E nos diz aqui o texto, Jesus nos diz, que eles serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse julgamento final, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, será feito por Jesus Cristo na sua vinda. E ele fará isso com clareza, com justiça e sem cometer enganos. Agora, Natsa, eu preciso dizer uma coisa. Sim. Essa parábola não significa que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós não devamos exercer nenhum tipo de julgamento, com medo de errar, não é? O que Jesus está dizendo é que o juízo final, definitivo, último, será feito por ele quando ele vier e que será feita a separação final. Mas o próprio Jesus nos mandou, lá em Mateus capítulo 18, a tratar um irmão que caiu em pecado. Nós vamos falar com esse irmão, vamos corrigir esse irmão. Se ele não se arrepender, nós fazemos uma segunda tentativa, uma terceira tentativa, e se finalmente esse irmão não quiser se arrepender, ele tem que ser excluído e considerado como joio. Agora, quanto à veracidade disso, quanto à precisão desse julgamento, isso somente a Deus pertence. Não é? Nós não podemos entrar no julgamento da consciência e do coração. Mas nos cabe, pelas obras que as pessoas praticam, julgá-las de acordo com isso. Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Mas o julgamento final do coração, da consciência, da salvação e da perdição eterna, isso compete somente a Deus. Graças a Deus, então, porque a gente tem essa certeza dele fazendo isso. Amém. Olha, eu gosto muito de planta de horta lá em casa, eu que cuido do meu jardim, planta e tal. Às vezes eu semeio alguma coisa, agora mesmo semeei uma sementinha de coentro, né? Eu gosto de coentro. Acho que é. Então, tá lá crescendo algumas coisas, eu fico, será que é a minha semente ou é mato? Eu não vou arrancar agora não. Mas é interessante que passa um tempinho, tudo parecido. Você começa a perceber, não, agora é mato mesmo, né? Isso aqui é mato, isso aqui... porque cresceu um pouco mais, já identificou, né? Interessante isso. Tudo bem. Pastor, obrigado pelo seu comentário, pela resposta à pergunta do nosso ouvinte, que é o HDSGM. Se você está ouvindo, sabe muito bem que trouxemos a sua pergunta para o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado, querido ouvinte, e Deus o abençoe. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia fim. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsa Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.